Muitos nos pedem para falar sobre os dons do Espírito, tais como o dom de curas, de expulsar demônios, de falar em línguas e de profetizar. Pessoalmente, eu acho que esse é um dos assuntos bíblicos mais fáceis de dialogar. Hoje em dia, existe um número muito grande de igrejas que professam ter dons de expulsar demônios, de falar em línguas e de fazer milagres. Embora as testemunhas de Jeová sigam a Bíblia, procurem estudar as Escrituras e viver em harmonia com a doutrina cristã, elas não possuem esses dons miraculosos. Mas será que os servos de Deus atuais precisam ter tais dons? Vejamos um pouco sobre o começo dos dons do Espírito Santo. No Pentecostes de 33 da Era Comum, o Espírito Santo se manifestou com um objetivo bem claro. Naquela ocasião havia por volta de 120 cristãos, de 16 nações mais ou menos, e obviamente havia pessoas de vários idiomas. E eles ouviram falar em suas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Portanto, o dom de línguas não era uma emissão de sons ininteligíveis, conforme ocorre atualmente nas igrejas. Não, mas cada pessoa entendia o que era falado em seu próprio idioma. Os dons do Espírito Santo serviam para mostrar que o favor de Deus, que outrora estivera sobre a nação judaica, foi dado a uma nova nação, os cristãos, provando que Deus se juntou a eles em dar testemunho por meio de sinais, milagres, várias obras poderosas e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a vontade dele. Mas como ocorriam esses dons? Quem os possuía? A Bíblia nos conta que os apóstolos, Pedro e João, oraram para que os samaritanos recebessem Espírito Santo. Então, lhes impuseram as mãos e eles começaram a receber Espírito Santo. Por causa disso, ficou claro que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos. Dessa forma, somente os apóstolos tinham o poder de transmitir os dons miraculosos do Espírito a outros cristãos. Então, no que tange aos dons do Espírito, quando o último apóstolo morreu, aquele que tinha, tinha, e aquele que não tinha, não iria ter mais. Pois somente os apóstolos podiam transmitir os dons a outros. À medida que os cristãos morreram, os dons naturalmente sumiram. Os dons de línguas daquela época eram bem diferentes do que muitos professam hoje, pois não se limitavam a um lugar fechado, mas quando os cristãos ficaram cheios de Espírito Santo, começaram a falar a palavra de Deus com coragem. Ou seja, os dons do Espírito impulsionaram os cristãos a pregar aos descrentes. E não eram meras manifestações a pequenos grupos. Isso é bem diferente do que ocorre atualmente em muitas igrejas da cristandade. Jesus disse em Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Note que aqui Jesus falou que nunca havia conhecido os falsos cristãos que professavam fazer milagres. Mas não apenas isso. Jesus identificou a fonte do poder dos supostos milagres deles por dizer que eles faziam o que é contra a lei. Agora compare isso com o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2,9. A presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás, com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. Aqui vê-se claramente que nos últimos dias haveria pessoas que professariam fazer milagres e sinais em nome de Cristo, mas que jamais tiveram o Espírito Santo. Portanto, como poderiam os cristãos verdadeiros ser diferenciados por obras miraculosas, sendo que os falsos cristãos também fariam tais obras? De quem depende a cura? Quando um suposto milagre não é bem sucedido, em geral os pastores culpam a pessoa pela falta de fé, dizendo que a pessoa não recebeu a cura porque ela não tinha fé. No entanto, o Evangelho de Mateus nos conta que certo homem tinha um filho que era epilético e estava doente, e ele trouxe o seu filho aos discípulos, mas eles, ou seja, os discípulos, não conseguiram curá-lo. A quem Jesus culpou?
Os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Referindo-se ao demônio. Então Jesus lhes respondeu: por terem pouca fé. Então note que o resultado de um milagre dependia totalmente do discípulo e não da pessoa doente. O discípulo tinha total controle sobre o resultado do milagre. Mas como supostos milagres ocorrem hoje nas igrejas? Atualmente os pastores imitam muito mais os Silvio Santos do que os apóstolos, pois eles jogam o milagre para cima e cabe às pessoas ir correndo atrás. Como resolver essa disputa? Imagine que alguém alegue que é capaz de tocar piano. Você pensa que a pessoa está mentindo. Como resolver tal disputa? É muito fácil. Mostre um piano à pessoa e peça que ela toque. Da mesma forma, se alguém professa ter os dons do Espírito, tais como os dons de curar, peça que a pessoa o cure. Você já viu alguém entrar numa igreja com síndrome de Down e sair curado? Você já viu alguém entrar morto numa igreja e sair vivo? Ou sem mão e sair com mão? Jesus disse: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Repetindo, você já viu alguém entrar numa igreja morto e sair vivo? Por incrível que pareça, certa vez eu perguntei isso a um colega e ele disse que já tinha visto. Então eu pedi para ele chamar o pastor da igreja a fim de irmos ao cemitério porque eu queria conhecer o meu avô que havia falecido antes do meu nascimento. Bem, vocês já sabem o final da história. Os supostos relatos de curas nas igrejas são absolutamente superficiais em comparação com os dons do Espírito que os apóstolos tinham. Em Atos 5, 15 e 16, nós lemos que Pedro passava pela rua e os doentes eram curados quando tocados pela mera sombra de Pedro. O relato diz também que vinham multidões de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes e os afligidos por espíritos impuros. E todos eles eram curados. Veja só, todos eles eram curados, não apenas aqueles que tinham dinheiro. Portanto, vemos claramente que os dons do Espírito Santo que muitas igrejas professam atualmente ter são bem diferentes de como ocorria entre os apóstolos e os discípulos. Os cristãos não são identificados por supostos milagres sensacionalistas, mas pelo amor que demonstram entre si e pelo cumprimento da profecia de Jesus sobre a pregação das boas novas em toda a terra habitada. Questione-se, qual religião cumpre atualmente a profecia de Mateus 24:14?